Oi! Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre como tá sendo a minha faculdade. Eu pulei alguns vídeos, eu acho que eu fiz uns 3 ou 4 vídeos agora, diretão, sem falar nada da faculdade. E basicamente eu fiz isso porque não é fácil. Um vídeo por semana falando da faculdade, a não ser que eu aprofunde muito nas matérias. E eu não sei se esse é o foco que eu quero pro canal. Se vocês querem ver a fundo como está sendo cada uma das matérias mesmo, vocês podem me pedir nos comentários, daí eu faço vídeos falando sobre isso. Só que esses vídeos de como é a faculdade, como é a faculdade de Direito, eu quero que tenha um foco um pouco mais pro lado geral, para que eu possa dizer para vocês como é ser um estudante, para que eu possa dizer para vocês como é a faculdade de Direito, como é a minha rotina como estudante de Direito, e menos como é a faculdade mais na parte técnica, aprofundando cada uma das matérias. Só que mesmo assim, eu passei, eu acho que um mês sem postar nenhum vídeo falando da faculdade. Eu postei alguns vídeos sobre a minha rotina, sobre como foi a minha organização, coisas desse tipo. E eu não falei pra vocês no último mês como tá sendo, porque eu esperei acumular um pouco de conteúdo, um pouco de coisas que aconteceram na faculdade pra poder vir falar pra vocês exatamente o que tava acontecendo. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês exatamente como tá sendo a faculdade de Direito, pelo menos como tá sendo o fim do meu primeiro bimestre, né? Tecnicamente, nosso semestre termina em setembro, então a gente já tá bem no finalzinho do semestre. Hoje é dia 14 de agosto, então falta um mês para terminar o semestre da faculdade. Então, nesse momento, a gente está em época de entregas de trabalho, entregas de provas, e isso está sendo muito novo, porque provas de faculdade não tem nada a ver, trabalhos de faculdade não tem nada a ver com trabalhos de escola, são outros padrões de escrita, outros padrões de medidas, muita coisa para ler. Direito tem muita coisa para ler, então se você pensa em fazer direito, você tem que pensar que você vai passar muito tempo lendo. E hoje eu vou falar para vocês como tá sendo as avaliações de cada uma das matérias, quais são os trabalhos que os professores estão passando. Alguns trabalhos são em grupos, alguns são sozinhos, todos os sozinhos eu já concluí, já entreguei. Até francês já teve trabalho, isso foi bem legal. E eu vou falar pra vocês tudo no vídeo de hoje, então bora! Em teoria geral do direito, a gente teve mais algumas aulas. O direito sob enfoque estético e dogmático, o direito moral e o direito e justiça. A professora passou 2 trabalhos até agora, um eu entreguei hoje, inclusive, no dia 14, e outro eu entreguei semana passada. Os trabalhos dela foram basicamente trabalhos individuais, que ela passou estudo de caso pra gente, que é basicamente ela passar um caso que aconteceu, um caso jurídico de forma geral, e a gente tem que avaliar o caso encontrando as formas que você poderia decidir esse caso juridicamente. O primeiro caso que a professora passou pra gente foi do caso Garotinho, sobre liberdade de expressão, envolvia algumas provas ilícitas. Se a gente fosse o juiz do caso, como que a gente ia decidir o caso? E ela passou algumas perguntas também. De forma geral, eu não achei difícil esse trabalho. Foi um trabalho até que simples, porque graças às minhas anotações de dogmática, zetética, coisas desse tipo, desses temas, eu consegui responder muito bem as perguntas da professora. A terceira pergunta basicamente era como eu resolveria o conflito sendo o juiz do caso. A matéria de teoria, até agora a gente não precisou escrever muito, que é muito bom na real, porque alguns outros trabalhos eu já tive que escrever mais de 4 páginas, e isso comparado com o ensino médio não chega aos pés, mas pro ritmo de faculdade isso é pouco ainda, então eu ainda tô me adaptando mais ou menos a essa rotina. Tá sendo algo bem diferente, porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler, então eu tô conseguindo me encaixar bem nesse ritmo. O outro trabalho que a professora passou foi um outro estudo de caso que ela passou na segunda-feira agora e eu entreguei hoje. O estudo de caso era defesa e honra, um caso de luto. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas envolvia dignidade humana. E a professora ela fez algumas perguntas em relação a esse caso, com relação a quais outros meios pelo direito a gente conseguiria resolver o caso, e eu tive que escrever um pouco mais comparado ao primeiro estudo de caso. Eu escrevi, eu acho que umas 40 linhas mais ou menos de total para esse trabalho. Foram 3 perguntas em cada trabalho. Na terceira pergunta, ela perguntou como a gente resolveria o caso sendo o juiz do caso. Eu gostei muito disso porque a gente consegue entrar mais a fundo no direito e isso é muito legal, eu gosto demais disso. História do direito é muito bom. Para quem gosta de história, vocês vão entrar na faculdade e vão ver essa matéria, eu acho que ela é semestral só. Mas é uma matéria que tá me deixando bem feliz, na verdade, porque ela estuda história literalmente, só que aprofundando nos temas jurídicos de cada sociedade. Então a gente já passou pelo direito grego, a gente já passou pelo direito romano, aprofundamos na área de Esparta, Atenas, essas áreas assim. O professor, ele passou uma avaliação que ele passou acho que anteontem, e ela é para entregar no final de setembro. Então eu ainda não comecei ela, mas ela basicamente vai ser uma prova que a gente vai ter que pegar alguma das áreas que a gente já estudou do direito
direito grego, direito romano, alguma das civilizações antigas e fazer uma equiparação com o direito brasileiro, como está sendo o direito brasileiro comparando com o direito antigo. E eu achei bem legal esse trabalho do professor. É um trabalho diferente que eu gostei bastante e essa vai ser a primeira avaliação do professor. Ele não tinha passado mais nenhuma e não passou ainda. Basicamente é isso dessa matéria, não tem muito o que eu possa dizer, a não ser que eu aprofundasse no tema igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Espero que esteja bom essa imagem, eu não tô vendo ela pra saber se vai estar bom ou não. A próxima matéria que eu vou falar pra vocês é a matéria de Fundamentos de Filosofia, como tá sendo o Fundamento de Filosofia até agora. O professor, ele é um dos melhores professores, pelo menos na minha opinião, e eu acho que os alunos da minha sala vão concordar com isso. Se você é um aluno da minha sala e você tá vendo isso, comenta aí embaixo, porque eu sei que você concorda comigo. O professor, ele já deu algumas coisas que, inclusive, eu tô marcando agora os tópicos aqui. Ele passou um trabalho até agora, que é um trabalho sobre o Banquete de Platão. Pra quem nunca leu o livro do Banquete de Platão, vale a pena ler. É um livro bem técnico, então se você não tem costume de ler, não leia. Eu falo isso porque é a verdade. Pesquisa um vídeo no YouTube se você tem interesse. Basicamente, o Banquete de Platão é uma discussão em que várias pessoas da antiguidade, então Sócrates tá lá, Agatão tá lá e algumas outras pessoas que realmente existiram, elas discutem sobre o amor. Basicamente é isso o livro. O professor na resenha pediu alguns padrões de escrita. Então ele pediu pra gente escrever um pouco sobre o livro, contando cada um dos discursos de cada um dos que estavam presentes no banquete. Depois ele pediu pra gente dar a nossa opinião de qual foi o discurso que a gente mais teve afinidade, qual foi o discurso que a gente mais gostou. No final ele pediu pra gente dar a nossa opinião sobre como foi que a gente se sentiu, mais ou menos isso. Minha resenha do banquete deu 4 páginas, tinha dado 5, só que eu tive que resumir algumas coisas e aí eu cortei, mas tá 100% pronto no padrão que o professor pediu. Eu até fiz um padrão diferente lá, eu coloquei nas normas que eu aprendi em CPC, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. É isso, basicamente, não teve muito mais. A próxima matéria que eu vou falar pra vocês é a matéria de metodologia científica, sendo um pouco difícil de lidar na faculdade. A gente não tá tendo muita aula da professora, não tô reclamando, a matéria é uma matéria que era pra ensinar a gente como que escreve artigo, essas coisas. A professora deu sim algumas aulas, só que comparado às outras matérias eu tô tendo um pouco de dificuldade. Consegui fazer os trabalhos que ela passou sem problema nenhum. Eu tenho um trabalho inclusive para entregar sexta-feira agora, que é em grupo e que a gente não começou o trabalho ainda, mas a gente vai fazer. Mas é isso, não tem muito o que eu dizer. O trabalho que a professora passou, o primeiro deles, foi uma postagem de um comentário relacionado ao conceito de ciência e das relativizações da verdade, utilizando fundamentos teóricos explanados em aula. Eu escrevi muito e citei Nietzsche, porque a professora falou pra gente citar alguma coisa. O vídeo ele falava mais ou menos sobre a teoria de Nietzsche relacionada à ciência, como as pessoas hoje em dia estão adorando a ciência, coisas desse tipo, e que isso não deveria acontecer. Foi o único trabalho que a gente teve retorno de nota até agora. Eu tirei 4 de 5, então eu tirei 8, assim, digamos, na matéria da professora, mas valeu a pena mesmo assim, porque eu tirei uma nota boa e é isso. Ainda tem mais duas avaliações dela, as duas eu vou fazer em grupo, então talvez eu tire uma nota melhor por causa disso, né? Próxima matéria que eu vou falar pra vocês está sendo a matéria mais difícil de todas as matérias da faculdade, mas não uma dificuldade, por ser uma matéria difícil em si, mas é porque o professor ele aprofunda muito conteúdo, ele dá livros e artigos pra gente ler, ele é o que tá mais puxando no nosso pé em relação a todas as outras matérias que a gente tem. O professor ele deu várias aulas já pra gente. As aulas até agora foi a norma jurídica positiva, estrutura interna e externa da norma jurídica, fonte do direito positivo, leis, costumes, princípios gerais. Então ele falou sobre os costumes consuetudinários, como que funciona nos países que não tem uma constituição, mas tem um livro de costumes, como que eles funcionam para seguir essas coisas. Ele também deu outra aula falando sobre as interpretações e integrações das normas. Ele tinha passado um trabalho pra gente fazer, que não era um trabalho. Ele passou 4 perguntas e aí a sala decidiu responder as perguntas dele em slide e apresentar na aula seguinte, e foi bem legal. Eu não participei, preferi estudar e apresentar as perguntas sozinho pra mim mesmo e pesquisar e depois só assistir a aula dele, mas foram coisas que não contaram ponto de nota, então eu preferi realmente não participar. E aí ele passou nessa semana, na quinta-feira, a prova. A prova dele foi bem difícil, na verdade. Ele passou uma prova com 4 questões relacionadas aos artigos que ele tinha dado para ler até então, os livros que ele tinha passado pra gente ler até então,
e os textos que ele tinha passado pra gente ler. Foi uma prova bem complicada, encheu muito a cabeça para poder responder. A gente estava com um peso bem grande vindo acumulado dessa matéria, achando que ia ser algo de 1000 cabeças assim, e foi algo que surpreendeu na verdade. Algumas pessoas acharam bem fácil, outras pessoas acharam bem difícil, eu fui uma das que achou difícil, mas eu consegui fazer sem problema nenhum. O meu parâmetro de dificuldade também é bem diferente das outras pessoas, então, tipo, eu achei difícil, mas consegui fazer tranquilamente. Foi algo que tomou bastante do meu tempo, eu acho que eu demorei umas 4 horas para fazer a prova dele e escrever bem. Façam um resumo se vocês estiverem na faculdade, porque isso ajuda muito, muito, muito na hora de fazer essas provas. Eu utilizei muito dos meus resumos para poder responder essas questões, e isso facilitou muito na hora de responder, porque eu conseguia pesquisar por palavra-chave alguma coisa que eu já tinha pesquisado, alguma coisa que eu já tinha anotado, e facilitou muito, porque eu já tinha o link do artigo ali na minha frente, com o resumo do artigo ali embaixo, e isso facilitou muito para relembrar o conteúdo dele. A próxima matéria que eu vou falar para vocês é a matéria de Ciência Política, Estado e Constituição, CPC. Ela foi uma matéria bem legal até agora, eu tô gostando bastante do professor. E essa matéria teve uma avaliação pra gente fazer. O professor, ele passou alguns temas que a gente teve que escolher. Os temas foram constitucionalismo, cidadania, justiça constitucional, democracia ou normas constitucionais. E eu e minha dupla escolhemos constitucionalismo. A gente falou sobre o controle da constitucionalidade das leis. Foi um trabalho até bem legal de ter feito, porque a gente fez em dupla e foi o primeiro trabalho que eu fiz em grupo na faculdade. Ele pede todas as coisas nas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu tô lendo isso aqui. Essa ABNT, ela tem um padrão de escrita, tipo, por exemplo, no Word tem que ter um espaçamento tal, você tem que usar a fonte tal, do tamanho tal. Na hora de fazer uma citação, você tem que usar a fonte tal, com espaçamento diferente da escrita. E a gente passou um perrengue nisso, porque de última hora, eu acho que era tipo 11 horas da noite, que a gente descobriu que tinha que mudar algumas coisas antes de entregar. E aí a gente passou um perrengue, porque a gente falou com a monitora, e ela foi ajudando a gente, eu fui salvando em PDF, eu tava em cal com a minha dupla, e a gente foi resolvendo tudo na hora. Ainda não saiu a nota dessa matéria, mas eu tô bem curioso pra saber quanto eu tirei. Na verdade é algo muito legal, tá sendo algo diferente, é uma experiência que eu não tinha tido e que eu tenho certeza que se você não entrou na faculdade ainda, você vai gostar de entrar na faculdade, independente da faculdade que você escolher fazer. Vai ser algo que você vai gostar muito de fazer, porque é algo diferente e que eu tô apaixonado, assim. Eu tô gostando demais de escrever tudo isso, de anotar todas essas coisas, de gravar esses vídeos. E é Agora eu vou falar pra vocês sobre a última matéria, que não é da faculdade de Direito, mas é francês. Como tá sendo o francês, como eu tô aprendendo, o que eu tô aprendendo, se eu tô aprendendo. As aulas são muito boas, eu tive, eu acho que 4 aulas até agora, vão ser 12 no total, são 12 semanas do curso de francês. O sistema de ensino do professor nas aulas é mais ou menos assim: ele passa um texto, a gente lê o texto, ou ele passa um vídeo, a gente vê o vídeo na aula, depois a gente traduz o texto sozinho, aí ele faz algumas perguntas relacionadas ao texto, por exemplo, qual foi o tema do texto, o que vocês acharam do texto, aí a gente debate esse texto. A prova do professor foi a mesma coisa, ele passou 2 textos pra gente ler e fez algumas perguntas que a gente tinha que escrever em português, não escrever em francês, ter lido em francês e interpretado aquilo sem usar uma tradução bem clara, sabe? De realmente tentar compreender o francês pelo francês e não tentar traduzir aquilo para entender no nosso idioma como que funciona aquela coisa. Isso foi o que eu usei para poder aprender inglês. Você tem que pegar e ver aquele idioma como se você não soubesse nenhum outro. Você tem que pegar ele da base. No inglês, se você olha para um caderno, você fala que aquilo é um book, você tá certo. Se você pensa, nossa, aquilo é um caderno, mas eu tenho que traduzir agora, é um book, você vai demorar mais para aprender. Então, se você vai pegar o idioma do zero, tentar realmente ver uma maçã e não pensar aquilo como uma maçã, mas pensar aquilo como uma pomme, que é maçã em francês, você vai aprender o idioma dessa forma, porque você vai estar conseguindo pensar naquele idioma que você está aprendendo. Então isso é uma dica que eu tô falando para vocês levarem para a vida, para aprender qualquer idioma novo. Não sei se eu vou sair fluente da faculdade falando francês,
mas que tá sendo uma experiência diferente, tá sendo algo que eu tô realmente aprendendo alguma coisa, eu tô sim e tô gostando bastante. Então é isso, não tenho mais o que dizer pra vocês dessa matéria. Eu não sei se vocês gostam de conteúdos assim, em que eu tento aprofundar um pouco mais o vídeo, igual eu falei no começo do vídeo, mas é algo que eu gosto, tipo, se vocês acham legal eu aprofundar o conteúdo de direito, eu aprofundo. Se vocês acham legal que eu poste vídeos relacionados à minha rotina, se eu poste vídeos andando de bicicleta, igual eu postei, se vocês acham legal vídeos da minha organização, dos meus estudos, eu quero que vocês comentem aí para poder me falar se vocês querem ver vídeos mais de um tipo ou de outro, para que eu possa fazer mais conteúdos relacionados ao que vocês gostam. Relacionado à faculdade é isso, eu vou fazer alguns vídeos espaçados para poder acumular coisa e conseguir falar para vocês de forma geral. A não ser que vocês peçam, façam um vídeo essa semana, alguma coisa assim, aí eu faço também. Essa semana vai ser um pouco mais tranquilo, a semana passada foi bem corrido na faculdade com a quantidade de trabalho que a gente teve que fazer. Ontem eu fui dormir quase 3 horas da manhã fazendo trabalho e resolvendo essas coisas. Essa semana vai ser um pouco mais tranquilo, mas tem trabalho para poder fazer. Tem 2 trabalhos de metodologia científica e de história que eu vou começar, e de metodologia a gente tem que fazer até sexta-feira. E isso, a faculdade de Direito até agora está sendo bem legal. A matéria que eu estou tendo mais afinidade é Fundamento de Filosofia. O professor ele é excelente, ele ensina muito bem. História é um conteúdo que eu sempre gostei, então eu gosto muito, só que o professor de Filosofia ainda é o que eu tive mais afinidade. Ciência Política é outra matéria que eu estou gostando muito da faculdade, eu não tinha tido antes, mas é algo que a gente tem uma base no ensino médio, que é a área de Constituição, essas coisas assim. E a matéria que eu tô menos gostando da faculdade até agora é Metodologia Científica. A matéria ela vai te ensinar a escrever artigo, então ela não vai te ensinar processo civil, ela não vai te ensinar processo penal, ela não vai te ensinar a história do direito da civilização tal. Ela vai te ensinar a escrever. Isso é necessário, só que é a matéria que eu tô menos gostando porque ela não tem relação com a faculdade que eu tô fazendo. Eu creio que essa matéria todas as faculdades tenham, com nome diferente, mas tem, então é meio que uma matéria obrigatória em todas as faculdades, porque você tem que escrever artigos científicos da forma correta, da forma que são postados, da forma que todos vão entender, independente do país que eles estiverem e afins. Eles vão conseguir ler o seu artigo e entender que aquela parte é uma citação, que aquela parte não é, que aquela parte é uma referência, aquela parte não, e aquela parte é sua opinião, e assim por diante. Vou ver se no próximo semestre eu consigo pegar alguma matéria complementar, alguma matéria optativa para fazer, talvez Sociologia Geral, não sei ainda. E aí eu vou falar para vocês a mais de uma matéria e isso vai ser bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou e bora!